Olá pessoal do canal Informe-se sobre concursos. Hoje mergulharemos em um tema crucial para quem busca conhecimento jurídico e se prepara para concursos públicos. Eu sou Washington Luiz e neste vídeo vamos explorar o título 10 do Código Penal Brasileiro dedicado aos crimes contra a fé pública. Antes de começarmos, gostaria de informar que esta leitura será acompanhada da letra da lei, proporcionando a vocês uma experiência completa e imersiva. Vamos iniciar nossa análise com o artigo 289, que trata de moeda falsa. Título 10 dos Crimes contra a Fé Pública, capítulo 1 da moeda falsa. Artigo 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. A pena, reclusão de 3 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Parágrafo 2º. Quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 3º. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão, inciso 1º, de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, inciso 2º, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada. Crimes assimilados ao de moedas falsas. Artigo 290. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização, restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. A pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo único. O máximo de reclusão é elevado a 12 anos e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Petrechos para falsificação de moeda. Artigo 291. Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Emissão de título ao portador sem permissão legal. Artigo 292. Emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção
de 15 dias a 3 meses ou multa. Capítulo 2 da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Caput. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1º. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Inciso 2º, papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Inciso 3º, vale postal. Inciso 4º, cautela de penhor, caderneta de depósito de Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Inciso 5º, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção, porque o poder público seja responsável. Inciso 6º, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem: inciso 1º, usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Inciso 2º, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Inciso 3º. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. A linha A, em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário falsificado. A linha B, sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Parágrafo 2º. Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. E parágrafo 4º. Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem este artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 5º. Equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3º do primeiro parágrafo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 295. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Capítulo 3 da falsidade documental. Falsificação do selo ou sinal público. Artigo 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1º.
selo público destinado a autenticar atos da União, de Estado ou de município. Inciso 2º, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou à autoridade, ou sinal público de tabelião. A pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas. Inciso 1º, quem faz uso de selo ou sinal falsificado. Inciso 2º, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito alheio. Inciso 3º, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 2º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Falsificação de documento público. Artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. A pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público ou emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. Inciso 1º, na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Parágrafo 2º, na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Parágrafo 3º, em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Falsificação de documento particular. Artigo 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Falsificação de cartão. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 3 anos e multa de 500 mil réis a 5 contos de réis se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou letra.
Artigo 300. Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Falsidade material de atestado ou certidão. Falsificar no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Falsidade de atestado médico. Dar ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Artigo 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. A pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. O uso de documento falso. Artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. A pena é acominada à falsificação ou à alteração. Supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. A pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Capítulo 4. De outras falsidades. Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou para outros fins. Artigo 306. Falsificar, fabricando ou alterando marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem. A pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal, pena, reclusão ou detenção de 1 a 3 anos e multa. Falsa identidade. Artigo 307. Atribuir ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Pena, detenção
de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Fraude de lei sobre estrangeiro. Artigo 309. Usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional nome que não é o seu. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Atribuir ao estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 310. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Adulteração de sinal identificador de veículo. Artigo 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semi-reboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se o agente comete o crime no exercício de função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3. Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo. Inciso 1º. O funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Inciso 2º. Aquele que adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece a título oneroso ou gratuito, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação ou adulteração de que trata o caput deste artigo. Inciso 3º. Aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, reboque, semi-reboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, incluído pela Lei 14.562 de 2023. Parágrafo 3º. Praticar as condutas de que tratam os incisos 2º e 3º do parágrafo 2º deste artigo no exercício de atividade comercial ou industrial, também incluído pela Lei 14.562 de 2023. A pena é reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 4º. Equipara-se a atividade comercial, para efeito do disposto no parágrafo 3º deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive aquele exercido em residência. Capítulo 5 das fraudes em certames de interesse público. Fraudes em certames de interesse público. Artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de: inciso 1º, concurso público; inciso 2º, avaliação ou exame públicos; inciso 3º, processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou inciso 4º, exame ou processo seletivo previstos em lei. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso a pessoas não autorizadas
as informações mencionadas no caput. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, a pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. E assim concluímos mais uma imersão no universo jurídico aqui no canal Informe-se sobre Concurso. Espero que tenham apreciado essa leitura detalhada do título 10 do capítulo 1º do Código Penal Brasileiro, que trata dos crimes contra a fé pública. Se vocês valorizam o conhecimento profundo e buscam se preparar de maneira sólida para concursos públicos, continuem acompanhando nosso canal. Inscrevam-se, ativem as notificações e deixem seus comentários abaixo sobre temas que gostariam de ver explorado futuramente. Aproveitem também para compartilhar este conteúdo com amigos e colegas que estão na jornada do estudo jurídico. Juntos, construímos uma comunidade de aprendizado sólida e comprometida. Eu sou Washington Luiz e até a próxima jornada de conhecimento rumo à aprovação. Um grande abraço e até breve.